Olá, seja bem-vindo a este Olhar ao Mundo, onde os destaques de hoje vão para um testemunho exclusivo de barbaridades cometidas pelo Estado Islâmico, também as decisões da 69ª Assembleia Geral das Nações Unidas e o mega investimento infraestrutural anunciado em Angola. Temas que vamos analisar aqui com José Lamego, professor universitário. Mas já lá vamos, é o maior drama humano em curso no mundo. Milhares de pessoas já foram mortas por radicais do Estado Islâmico na Síria e no Iraque, enquanto a crueldade dos radicais islâmicos se estende a outros países. Execuções de reféns e de populações civis assumidos como um crime contra a humanidade. Tema que foi destaque na 69ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em que participaram mais de 140 chefes de Estado e de Governo, e que produziu ainda acordos descritos como históricos no combate à epidemia de ébola e às alterações climáticas e ainda no desenvolvimento humano. Angola aposta na modernização e alargamento da sua rede de infraestruturas. Um investimento de milhares de milhões de dólares que teve esta semana o anúncio de novos desenvolvimentos na província de Luanda. Milhares de pessoas foram assassinadas no Kurdistão iraquiano por radicais do Estado Islâmico, que ainda ali mantêm os sobreviventes num ambiente de terror. O testemunho é de Karwan Kurdi, um doutorando em Lisboa, curdo-iraquiano, que se encontrava na altura na sua terra para casamento de um familiar. Karwan e um primo, Dilshad Santaha, trouxeram-nos imagens e depoimentos exclusivos do drama que ali persiste. Uma alegria nascida no meio de sofrimento extremo. Milhares de crianças de rua tornadas órfãs ou que se perderam dos seus pais na fuga de massacres pelo Estado Islâmico. Estamos em Zaco, para onde fugiram milhares de sobreviventes do genocídio em Sinjar, cometido na madrugada de 3 para 4 de agosto, por milhares de radicais do Estado Islâmico. Ninguém sabe ao certo quantos ali foram mortos depois de massacres semelhantes em outras localidades. Sobreviventes falam de milhares de vítimas. Karwan Kurdi, um doutorando em Lisboa dali originário, voltara à sua terra poucos dias antes, em Erbil, para casamento de um familiar. Afinal, acabou por ir a Zaco recolher testemunhos exclusivos de sobreviventes. Já em Lisboa, Karwan emociona-se ao rever estas imagens, recolhidas por ele e pelo primo Dilshad Santaha. It was very moving. And it was very touched. I got very emotional with them. With this new ideology, with this new kind of behavior, it's very tough and it's very inhuman. Most of them saw family dying, women being raped. What was the most touching moment you recall from those interviews? Those people were very innocent. They were doing only agriculture, farming, nothing else. They were so far from politics, wars. They have nothing interest. They were living like me and you, daily life, far from politics, from war, from these new ideas, ideology. When they are exposed to this savage destruction and bloody actions, their demands is very simple, and they are trying to ask international community, people, good people, just we want peace and we want to live like again in humanity. Their targets and their objective, short and long, it is the blood. Their constitution is only one religion, the religion that they believe, and that religion is demanding only blood. And whoever is believing in that idea is trying to follow them. They are coming with hundreds, maybe thousands. And that's why, with this technology, new technology that they have through social networks, they are recruiting many people, and they are succeeding to do that. Nas ruas, meninos e adultos
vegetam numa cidade cuja população duplicou pela chegada de refugiados. O trajeto a pé entre Sinjar e Dzako cumpriu-se através das montanhas, em condições extremas de sofrimento. E só possível graças à proteção armada por curdos sírios. Do outro lado da fronteira. Mesmo assim, neste percurso continuaram a ser alvejados pelos radicais islâmicos. Os testemunhos recolhidos por Karwan e Dilshad atestam a gravidade de um quadro que persiste. قديما قال لك رزيلي دي عمل جيرهاتين تيبون مرجيبون ام باتلين قال لك هات السليمه خد ابوك ما حالابو وقت ما بيدا كره ما يسقد وقت ما بيدا حركه ما بتوقع وشي بها هاوار مينا ام دغرين الباس ما ما يهمو خسير طلبت كرين ما بكوشن طلبت كرين شيمونا مسامه بشكين زلام ندبي شرفت بين عموسه الدين بول يا ميزان المجرم يكون المجرم ابو شم حالته ما كنت شمالا ما كره مسر جيكرين كيش كان ما خسر جيكرين بتشو كان مسر جيكرين خنزير كل خنزير ابو وهم عائلته ما خدت شيء درتي جي ما فنت مهتم ما خراكرين وعائلته ما بدي بريبا كوشتن هم كرس بران بستن السرا خيمن بستن بيخوارن بياف هكا مجالا ما بيخدم وكوش كسر يوانجي ببر كهانه كوشتن بار بسلام بير كهانه كوشتن بار بقى عالم جماعي قوم كرين وقت سليمان جيكرين كجين وعائلين منها بازار صح فرينا وباور بقى مدبيتانجي ما بقيت دولة العالم ما دولة العالم اشتبانيا ما بقى وش بينا كشتيا وبينا لا شيء كشتيا إذا عشش بالعزيز وسيبا شيء خدري دركتي بينا كشتيا دبار ما كان لا شيء سبب أنه أم إزدي. It was a duty for me to just transfer some images what happened there. Maybe I know most of the reasons, and still I'm asking why. And the duty was because of the demand of the people. They want the survivor, that their voices to be heard in the international community, in the international media, Europe, United States, the great countries with the great powers. Their voices has to be listened. And that was my only purpose to do that. Milhares vivem nestes esqueletos de prédios por acabar em Dzako. Gente simples e yazidi, perseguidos e mortos por não serem muçulmanos. Doutor, este documento em vídeo e em som e imagens levanta muitas interrogações à comunidade internacional. Isto é o horror em estado puro, de facto, é a barbárie como não conhecíamos há muitos anos, eventualmente comparando, mas mesmo assim daí havia mais racionalidade à barbárie nazi na Europa dos anos 30 e início dos anos 40. É o horror em estado puro que não pode deixar ninguém indiferente. E, portanto, eu conheço este jovem curdo. Ele, desde criança, que foi bastante perseguido, ele teve, ainda muito criança, de atravessar as montanhas com neve para fugir às perseguições das tropas do Saddam Hussein e queimou os pés e, portanto, teve uma série de... Toda a família dele foi já muito perseguida, ele teve vários primos mortos agora no conflito na Síria. É uma pessoa muito inteligente, muito dedicada à causa do seu país e do seu povo.
e de facto acho que é um excelente trabalho e quero felicitá-lo assim também por isso, dar a conhecer à opinião pública portuguesa o estado de horror e o estado de horror a que o fanatismo conduz. É um fanatismo total, que não tem qualquer contemplação por quem é diferente, quem tem uma religião diferente, e é capaz dos atos de barbárie e desumanidade. E, portanto, a comunidade internacional tem de ser sensível e agir, ou reagir, mas agir, obviamente, nos termos em que está a reagir, mas com muita firmeza. Isto não pode continuar, nem nos podemos aliar da catástrofe humanitária. Isto é uma questão que supera um xadrez político muito complexo, que é o xadrez do Médio Oriente, onde de facto há ali uma filigrana de conflitos e de oposições e de sistemas de alianças, mas para além dessa filigrana política muito complexa, há uma questão humanitária gravíssima que nos deve motivar. Ele referiu a certa altura que não só o drama destes refugiados persiste, como o avanço destes radicais também se mantém. O que fazer nestas circunstâncias? Bom, os radicais estão bem armados, têm acesso a alguns recursos. O exército iraquiano estava muito enfraquecido, porque é um exército pouco estruturado e de base sectária. Portanto, a ideia de um exército nacional profissional não existe ainda no Iraque. Quem tem combatido mais têm sido as tropas curdas, os peshmergas, que têm disciplina e motivação. Nos últimos tempos, o apoio da aviação, nomeadamente a aviação americana, tem dado alguma ajuda aos peshmergas. Mas é natural que o combate seja desenvolvido fundamentalmente pelas forças militares iraquianas e do Kurdistão iraquiano. De todo modo, não sei se num dado momento não será necessário aquilo que toda a gente tem evitado admitir até agora, que é tropas no terreno. Em pequena escala, mas tropas no terreno. Neste momento, portanto, a comunidade internacional, nomeadamente os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, encaram apenas alguma ajuda aérea às tropas no terreno. Não sei se mais tarde ou mais cedo não será necessário um reforço desta atitude. De todo modo, a comunidade internacional está a reagir, tarde. Acho que foram feitos muitos erros na Síria. A Síria foi dominada muito pelo xadrez político regional, pelo conflito xiita-sunita, e o posicionamento relativamente a esse conflito permitiu dar espaço ao crescimento deste monstro que é o Estado Islâmico. A certa altura percebeu-se que o regime sírio seria o grande inimigo do Ocidente. Nesta altura esse olhar já está de alguma forma reaferido. O regime sírio é um regime despótico, mas nunca o vi como um grande inimigo do Ocidente. Ele insere-se mais no conflito xiita-sunita, portanto, e também no arco de influência que o Irão pretendeu tecer. Há ali também algumas projeções geopolíticas de interesses russos no acesso ao Mediterrâneo, mas nunca vi o regime do Bashar al-Assad e do pai. Eram regimes despóticos, violentos, mas não são estrategicamente uma grande ameaça para o Ocidente, no meu entender. Até que escala de intervenção é que se deve e pode ir numas circunstâncias destas? Eu não sou perito militar e não tenho qualquer responsabilidade política. Eu acho que esta atitude de dar apoio às tropas no terreno é uma atitude correta. Receio que não seja suficiente e que seja necessário o envolvimento físico de tropas no terreno mais cedo ou mais tarde. O senhor, pessoalmente, tem estado a desenvolver alguma sensibilização também a nível político e social em Portugal deste drama que testemunhamos aqui. Em que ponto é que estamos nesta altura em relação a essa matéria? Bom, eu quero crer, nós somos um pequeno país, mas estamos inseridos na União Europeia. A União Europeia é uma potência pacífica, não tem grande projeção e peso em termos militares, são mais os países bilateralmente considerados, a Grã-Bretanha, a França, mas eu acredito que, de facto, a União Europeia, Portugal, a União Europeia, esteja sensibilizado. Mas eu não queria, até este tipo de interesse meu não é de natureza política, e muito menos militar, é de natureza humanitária. Chamar a atenção para as pessoas, para a grande catástrofe humanitária que está a ocorrer. Queria sublinhar aqui uma coisa também, um pequeno pormenor. O atual embaixador do Iraque em Lisboa, que é um curdo, acaba de ser nomeado
assessor diplomático do presidente do Iraque e vai ficar exatamente com esta pasta, que é a pasta dos refugiados e deslocados internos. Portanto, tudo o que possa ser feito do ponto de vista da assistência humanitária ajuda a alguém que também é amigo de Portugal e que é uma pessoa de grande tolerância. Eu fui convidado para o Dia Nacional do Iraque e na minha mesa, que era a mesa principal, eu não merecia esse destaque, mas era a mesa principal, estava o anúncio apostólico, o que é uma prova de grande tolerância. E é este Médio Oriente tolerante nomeadamente perante as religiões, mas também perante a diversidade ideológica, que é preciso apoiar. E o embaixador do Iraque em Portugal é uma pessoa que tem convicções profundas em termos de tolerância política e tolerância religiosa. É uma matéria que vamos acompanhar certamente em próximos programas do Olhar Mundo. Entretanto, a 69ª Assembleia Geral das Nações Unidas terminou em Nova Iorque com resultados elogiados como históricos. O principal acordo foi conseguido a nível ambiental. Os participantes concordaram incentivar o uso de energias renováveis e estabelecer um fundo de 155 mil milhões de euros para ajudar países em desenvolvimento no combate ao aquecimento global, o combate ao radicalismo religioso e à epidemia de ébola e a priorização do desenvolvimento humano foram outros destaques deste encontro que reuniu mais de 140 chefes de Estado e de Governo. Today was a great day, a historic day. Never before have so many leaders gathered to commit to action on climate change. I thank every one of you who came to New York with ambition and commitment. A new coalition of governments, business, finance, multilateral development banks, and civil society leaders announced their commitment to mobilize upwards of $200 billion for financing low carbon and climate resilient development. Soutor, quais é que foram para si os principais destaques desta Assembleia Geral da ONU? Bom, foi muito importante porque, como dizia a vossa peça, reuniram 140 chefes de Estado e de Governo. O secretário-geral Ban Ki-moon fez aqui uma marcação da agenda muito forte. Há uma catástrofe a decorrer, que é a epidemia de ébola. Parece que, a nível de investigação médica, se têm registados já alguns progressos e está-se a apontar para que, em 2015, em Paris, se consigam progressos no sentido de acordos globais em matéria de alterações climáticas. É um dossiê muito difícil, sabemos as posições dos Estados Unidos e da China nesta matéria, mas acho que as Nações Unidas e o seu secretário-geral estão a desenvolver um trabalho que é muito meritório. O senhor, durante muitos anos, então, com funções governativas, participou em vários encontros multilaterais que também tocaram nesta pasta. Porquê essas resistências? Bom, eu, no meu tempo, ainda a questão das alterações climáticas não marcavam o centro da agenda política. Há, de facto, resistências que têm que ver com problemas de competitividade económica. Por exemplo, as emissões de carbono e o nível de emissões têm impactos diretos nas cimenteiras, nas cerâmicas, num conjunto de setores e, portanto, muitas vezes tende a prevalecer o interesse egoísta dos Estados. A China tem necessidade de uma industrialização rápida, mas é uma industrialização que se está a fazer com custos ambientais enormes. Hoje, viver em Xangai ou em Pequim é difícil do ponto de vista de saúde pública. Portanto, não é só um problema mundial, é também um problema já de política interna e de qualidade de vida desses países. E é preciso, porque são questões que levam muitos anos a resolver e que só podem ter uma abordagem a um nível multilateral, é preciso sensibilizar e começar a tomar medidas. Mas são logo esses os países que revelam recorrentemente os principais focos, o principal impacto desta alteração climática. São os maiores poluentes e, portanto, desencorajam os outros países a fazerem sacrifícios no sentido de reduzir... Mas ali também assistimos, recebemos regularmente imagens dos Estados Unidos de grandes furacões, de grande destruição derivada exatamente dessa alteração climática. Como é possível coexistirem estes dois interesses em confronto nestes mesmos países? Os interesses são sempre balanceáveis e balanceados. De qualquer modo, por exemplo, os Estados Unidos atingiram agora suficiência energética em matéria de gás, à custa de uma tecnologia que é o fracking. Ao que parece, essa tecnologia tem custos ambientais enormes. É a utilização do gás de xisto. Do gás de xisto, shale gas. E, portanto, essa é uma tecnologia que tem custos ambientais enormes, mas os Estados Unidos preferiram a suficiência energética à proteção ambiental.
Depois, os efeitos das alterações climáticas não são mensuráveis no curto prazo. E, normalmente, a política é um negócio de curto prazo. E quando as questões são mensuráveis apenas a nível de décadas, os decisores políticos têm um prazo de ação de 4 anos, no máximo, não colocam essas questões na prioridade da sua agenda. Quando nós olhamos para o cenário político mundial, ainda há lideranças humanizantes, pessoas preocupadas genuinamente com o futuro dos seus países, ou só em serem reconduzidos nos cargos? Eu acredito que sim. Eu sou um otimista por natureza. Obviamente hoje não temos figuras que já não eram bem do domínio da política, como Nelson Mandela, que ambos conhecemos na África do Sul, já na década de 90, não temos essas figuras, mas, por exemplo, pessoas como o Presidente Obama, eu acho que são movidas por sentimentos de uma comunidade internacional pacífica, de proteção de direitos individuais, não tenho a mínima dúvida disso. Outro dos grandes destaques desta Assembleia Geral foi o desenvolvimento humano, os objetivos do milénio. Em que ponto é que estamos nesse quadro? A esse nível, acho que a agenda lançada teve vários progressos. Por exemplo, o abastecimento de água, por essa via também a diminuição das doenças, da mortalidade infantil. Acho que tem havido grandes progressos em matéria de desenvolvimento humano. E no combate à pobreza? E combate à pobreza, sobretudo, que atinge muito com o continente africano, que é um continente a que temos ligações afetivas e não só, política e diplomáticas fortes, mas tem havido progressos muito consideráveis. A nível do combate à epidemia do ébola, que tem marcado a atualidade internacional nos últimos meses, pensa que estão reunidas finalmente as condições para uma intervenção à escala global adequada? É muito difícil. Eu acho que aí há a investigação médica e, ao que parece, recentemente houve alguns progressos, é fundamental. Isto é muito difícil dar uma resposta a uma epidemia desta dimensão e com esta virulência. Portanto, acho que a prevenção é uma prevenção, sobretudo, não ao nível da reação quando se desencadeia uma epidemia, que são reação de controle de fronteiras, etc., e tratamento, mas no sentido de atacar o mal pela raiz, isto é, vacinas e medicamentos, isto só por via de grande investimento na investigação médica. Para além das medidas que estão a ser tomadas a nível interno dos países mais atingidos. Essas medidas estão a ser tomadas, tanto quanto sei. Além destes dois grandes tópicos, o que é que foram para si os principais destaques à escala global esta semana? Bom, há um pedido da Ucrânia de adesão à União Europeia. É uma questão importante para a Ucrânia, mas tem um significado geopolítico global, porque a delimitação das fronteiras leste da União Europeia, que é um processo lento, depois da desintegração da União Soviética, tem agora aqui um novo passo, que não vai ser fácil, na medida em que toda a fixação de fronteiras e a novo equilíbrio de blocos geopolíticos tem sempre efeitos secundários, é como os terremotos, tem réplicas importantes. A situação na Líbia é uma situação que não é muito noticiada, mas é uma situação que nos interessa como europeus. Eu acho que os europeus, e nomeadamente a Europa do Sul, têm muito interesse na estabilidade no Mediterrâneo. A Líbia tem uma situação hoje muito complexa, nunca foi um Estado estruturado, mas tem uma situação de quase duplo poder, quem manda em Tripoli, quem manda em Tobruk, o novo primeiro-ministro eleito e que acaba de nomear o seu governo, está em Tobruk, não tem jurisdição sobre Misrata, não tem jurisdição sobre Tripoli, portanto é uma situação que devemos acompanhar com interesse e com preocupação. A admissão do Procurador-Geral dos Estados Unidos, não pelo facto em si, mas pelas exposições relativamente quer ao encerramento de Guantánamo, que não conseguiu, quer de facto a uma nova consciência da administração relativamente à tortura e ao banimento da tortura. A tortura não é admissível em circunstância nenhuma, mas em democracia é ainda menos admissível. Portanto, é importante que de facto ele tenha chamado a atenção e que hoje haja uma consciência muito clara, mesmo nos responsáveis, não só na opinião pública americana, que não é um meio legítimo e às vezes até inútil como instrumento de obtenção de informação. Na China há um professor uigur, de uma minoria muçulmana do oeste da China, que é condenado à prisão perpétua. Acho que devíamos refletir um pouco também sobre este ponto. Está feita a revista desta semana. Entretanto, outro ponto em destaque, exatamente nesta semana, foi o anúncio em Luanda de novos desenvolvimentos no investimento em infraestruturas de milhares de milhões de dólares. O objetivo proposto é de modernização e alargamento da rede infraestrutural de um dos países em maior crescimento em África.
Décadas de guerra deixaram em ruínas grande parte dos meios construídos no tempo colonial, que sofreram ainda degradação acentuada por falta de manutenção. Os novos desenvolvimentos anunciados esta semana incidem particularmente na província de Luanda, onde o correspondente da RTP, Paulo Catarro, nos explica o contexto e objetivos desta aposta. É uma verdadeira revolução que se adivinha para a cidade de Luanda, para um plano diretor que estará implementado até 2030 e que vai alterar profundamente a face desta capital de Angola, uma das cidades mais cosmopolitas hoje do continente africano, e que vai fazer face àquilo que é hoje a exigência de mais de 7 milhões de pessoas que habitam esta imensa urbe. Para tornar habitável e que as pessoas tenham uma boa qualidade de vida, o Presidente da República anunciou esse plano diretor com muitas mudanças, sobretudo ao nível da mobilidade urbana. Isso passa pela aplicação de novas vias, a construção de vias rodoviárias, nomeadamente o prolongamento da nova marginal de Luanda até à zona da Corimba, são mais de 5 km, com praia em frente e também com o metro de superfície, e o estabelecimento de novas linhas ferroviárias, nomeadamente uma expressa que ligue diretamente o centro da cidade de Luanda ao novo aeroporto situado na zona de Bom Jesus, a mais de 40 km. Para isso, a zona do Bom Jesus estará também ligada através de uma via rodoviária mais direta, com acesso mais fácil ao centro urbano de Luanda, mas é esta ligação intermodal, também com a presença de barcos a fazer o transporte de passageiros da zona do Cacoaca e da zona do Umsulo para o centro de Luanda, dizia eu, é este pacote intermodal que vai naturalmente alterar radicalmente a forma como as pessoas se movimentam hoje na cidade de Luanda. Para isso é preciso naturalmente investimento de vulto, são mais de 3 mil milhões de euros que até 2030 serão gastos somente nesse tipo de estruturas, e Luanda passará também por uma reorganização administrativa, com a criação de novos municípios e sobretudo com a autonomia financeira desses municípios. Essa é uma nota importante na nova forma de gerir a cidade de Luanda. Os municípios vão ter capacidade financeira para resolver eles próprios muitas das situações com que têm que lidar diariamente. É, portanto, um lavar de face de toda a cidade de Luanda, uma cidade que foi pensada e construída para 500 mil habitantes e que hoje, como disse, tem mais de 7 e que naturalmente tem imensos problemas a resolver, sobretudo na área do abastecimento dos serviços básicos, na habitação e na mobilidade urbana, rodoviária e ferroviária. Soutor, este é o país de maior aposta dos imigrantes portugueses atualmente e dos empresários nacionais. Esta é certamente uma boa janela de oportunidades. O desenvolvimento de Angola será claramente uma oportunidade para as empresas portuguesas, nomeadamente numa área onde nós, nos últimos 30 anos, adquirimos uma grande tecnologia, porque foi necessário fazer muita infraestrutura em Portugal, na área das obras públicas, construção, ambiente também, que vai ser, de certo, um setor onde Angola vai ter muita necessidade de investimento. Eventualmente, não estou a par dos pormenores deste plano, mas antes falava-se muito também no investimento na rede elétrica. Naturalmente que isso será uma oportunidade também para empresas portuguesas. Muitas vezes fala-se do lado da vertente negativa da transformação de Angola. Olhando pelo lado positivo por escolha, o que é que são as principais apostas, o que devem ser as principais apostas de portugueses que queiram virar-se para ali? Bom, eu não dou conselhos em matéria de estratégia económica. Em termos de atitude, primeiro é necessário respeitar a soberania e as especificidades culturais dos países, qualquer um que seja, em que se trabalha. Eu acho que os portugueses normalmente têm uma capacidade de relacionamento humano muito forte e muito grande, e para além da identidade, quase identidade cultural. Portanto, acho que há um espaço importante de ação de empresas portuguesas. Convém também, se me permite aqui uma observação, algum realismo,
porque a estrutura administrativa angolana muitas vezes não está suficientemente consolidada e há problemas de atrasos de pagamento, que são problemas reais e que se têm verificado nos últimos 20 anos, reiteradamente, hoje de modo menos justificado, na medida em que o país vive em paz, mas problemas de atrasos de pagamentos que muitas vezes provocam asfixia de tesouraria das empresas portuguesas. É preciso ter um grande realismo e ir preparado para essas eventualidades. E da parte das autoridades angolanas, seria desejável que elas próprias começassem também a reduzir esse tipo de contingência, porque se essa contingência for incorporada pelo empresário, ele tem de aumentar as suas margens, quer dizer, tornar o seu serviço mais caro. Se as pessoas pensarem que vão receber em tempo, em dia, portanto, podem diminuir as margens. Toda a gente beneficia disso, portanto, permite-me, como amigo de Angola que sou, há muitos anos, também chamar a atenção para este pormenor, para este problema, porque, como se diz aqui em Portugal, as boas contas fazem os bons amigos. Falando da parceria estratégica que esteve de alguma forma suspensa, pelo menos na retórica, durante algum tempo, que impacto é que isso teve real no terreno? Eu sou um homem mais pragmático. Eu não gosto muito, apesar de ter estado algumas décadas na política, de declarações formais e políticas. O que é importante é que essa parceria vai existindo. Temos muito investimento angolano em Portugal, temos muitas empresas a trabalhar em Angola. Isso é uma parceria estratégica. É do interesse português, independentemente das cimeiras bilaterais, independentemente dos protocolos que venham a ser assinados, que Angola seja um país forte, estruturado, estável e que tenha projeção regional, quer para Sul, na área do SADC, quer para a África Central. Isso é também do interesse português. É do interesse angolano, como é óbvio, é do interesse português. Quanto ao número das cimeiras, eu acredito muito na sociedade civil, acredito muito na iniciativa individual e, portanto, acho que tem havido muitas coisas boas, tem havido coisas más e as coisas más são, sobretudo, a falta de calendarização de pagamentos, às vezes alguma falta de transparência na negociação, mas estou em crer que o tempo vai servir também para melhorar esses pormenores. O senhor tem um conhecimento invulgar dentro das pessoas que normalmente habitam o tecido político português relativamente à África Austral. É uma verdade que Angola está a surgir como a grande ou uma das grandes potências da região? Não tenho dúvida. Eu acho que as declarações de política externa devem ser, não estou a dar conselhos a ninguém, primar sempre para a modéstia. As pessoas afirmam-se tanto mais, quanto mais, menos exibirem poder. Angola é um país estruturado em termos de Estado, não digo às vezes em termos de eficiência da administração, mas de grandes estruturas de Estado. O sistema de defesa é um sistema credível, numa zona de grande instabilidade, sobretudo a norte. O Zaire é um país difícil, a Angola está nomeado também para arbitrar a crise dos Grandes Lagos. Eu acho que Angola pode ser um produtor de estabilidade na África Ocidental e isso será tanto mais credível quanto também mostrar alguma modéstia nestas intervenções de mediação e de estabilização. Mas Angola tem condições para ser um produtor de estabilidade e segurança na África Ocidental. Durante algum tempo, Angola teve uma posição, diríamos, de rivalidade nesse palco com a vizinha África do Sul, que está em trajetória oposta. Enquanto que Angola está a surgir, está a crescer, a África do Sul atravessa um período de deslize, lento, é verdade, mas de descida clara do seu potencial. Angola pode vir a ultrapassar a África do Sul em termos de se tornar a verdadeira potência da África Austral? Em termos de competitividade económica e de dimensão, Angola é uma grande potência energética e isso é um fator muito importante. Angola tem reservas de água muito importantes. Isto são os aspectos positivos. Tem pouca população, relativamente pouca população, mas Angola, eu não gostaria de colocar a política da África Austral em termos de competição entre duas potências. Há uma potência mais a norte muito importante, que é a Nigéria também, mas estes três países vão desempenhar um papel muito importante no futuro da África, do continente da África subsaariana. Depois, do ponto de vista da intermediação diplomática, Angola tem tido mais sucessos que a África do Sul.
Sul. A África do Sul é vista como muito específica, muito pouco da região, é muito África do Sul, é muito pouco África. E Angola tem conseguido mesmo assim pontuar mais nos conflitos diplomáticos, nomeadamente no Zaire, não é? No antigo Zaire, no Congo Democrático, mais do que de facto a própria África do Sul. Este ressurgir de Angola também arrasta outro fator menos perceptível da opinião pública, que é o valor da língua portuguesa em toda a sub-região. É esse o caso? É muito importante. Moçambique vai também afirmar-se, que vai ter eleições presidenciais este mês de outubro, vai afirmar-se também como uma, não digo uma potência que possa competir com as outras potências regionais, e eu não gosto mais de falar de competição, gosto mais de falar de cooperação, mas é uma grande potência económica e energética, e obviamente que isto é do interesse português, o facto de preservar algumas instituições, nomeadamente as instituições judiciárias, o direito, a tradição administrativa e, sobretudo, a língua. A língua é um património imaterial fundamental e temos de estar atentos, e estamos atentos, à defesa comum desse património comum que é a língua portuguesa. Esse interesse estratégico está cada vez a tornar-se mais óbvio. A Namíbia já adotou o português há algum tempo. O português, como uma das suas línguas prioritárias, tem um valor diplomático e empresarial bastante importante nesta altura, não tem? Com certeza, eu considero que sim. Temos uma comunidade importante na África do Sul, apesar de algum declínio e de alguma imprevisibilidade. Eu não digo imprevisibilidade, mas de qualquer modo não há um horizonte tão auspicioso no desenvolvimento económico e político da África do Sul. O Baixo Congo, também a fronteira entre Kinshasa e o norte de Angola, havia uma comunidade portuguesa muito importante, sobretudo até 73, ainda há raízes. Há ali uma presença cultural portuguesa. Portanto, temos um espaço de ação, nomeadamente a nível económico. Claro, em Angola e Moçambique temos interesses políticos, diplomáticos e económicos. Nesses países, outros, temos sobretudo interesses económicos e de relação, mas acho que há um grande espaço. Infelizmente, a crise presente da economia portuguesa não nos permite pensar tão voluntaristicamente em termos de projeção económica nessas áreas. Doutor, para além destes temas que analisamos e depois desta análise, o que é que recomenda que nós olhemos na próxima semana à escala global? Bom, há questões que são globais, mas há questões que nos interessam diretamente. A campanha presidencial no Brasil é muito importante. A Argélia, houve uma decapitação, é de facto um fato humanitário e simbólico, acontecimento humanitário e simbólico, mas é importante, vamos ver quais vão ser estas reações à decapitação. Isto é uma ameaça dos islamistas à França e ao envolvimento da França, quer na Síria, quer eventualmente noutros teatros no norte de África, eventualmente na Líbia. Portanto, é uma ação de retaliação e de ameaça. No Vaticano, o Sino da Família. Eu, apesar de não crente, sou um grande admirador do atual Papa. E não porque seja um reformador, mas é um homem de grande energia, um líder de energia. Na campanha do Brasil, temos, que já referi, uma situação um bocadinho paradoxal de quase empate entre as duas grandes candidaturas. E, por último, um fenómeno importante de todo o mundo islâmico, que é a peregrinação a Meca, e que seria também uma oportunidade dos muçulmanos se demarcarem da barbárie e do horror que estão a ser praticados em nome de uma religião e o que é um abuso manifesto de uma religião. Portanto, a religião é um assunto de crença pessoal, não pode ser um alibi para a prática de atos de horror. Está feita a revista daquilo que, na sua ótica, devemos prestar atenção na próxima semana. Sr. Muito obrigado pela sua participação neste programa. Está completo este Olhar ao Mundo. Obrigado pela sua atenção. Eu volto para a semana. Até lá, fique bem, se possível, com a RTP.